Critério de carga última quer dizer a pior condição de carga possível? Seja bem-vindo ao Pitada de Engenharia, o canal que traz aqui questões para aprofundar a sua formação como engenheiro, mas sempre assuntos de interesse aí para qualquer profissional em diversas áreas do conhecimento. E também sempre trazendo aquela reflexão sobre o dia a dia, o que acontece. Temos alguns vídeos muito interessantes programados, faremos um vídeo muito interessante sobre a questão da pandemia e a importância da estatística na formação dos engenheiros e muitos outros assuntos que estão programados aí para os próximos dias. Então não perca nossos vídeos, clique aqui, se inscreva no canal, dê aquela força para que esse projeto possa ser renovado por mais um ano e a gente continue aqui trazendo sempre uma pitada de engenharia para você que nos assiste, para você que gosta desse canal. Hoje o tópico é polêmico. Polêmico porque 99,9% dos engenheiros erram isso e erram de maneira vergonhosa, afirmando por A mais B que estão certos. E eu vou mostrar que não estão, né? O erro mais comum que isso acontece é o fato de que todo projeto de estruturas, basicamente, deve ser feito considerando-se a pior situação de carga passível de ocorrer, né? Obviamente não é a pior situação de carga que a gente pode conceber, porque vamos imaginar essa mesa aqui. Eu posso projetar essa mesa, por exemplo, para que um adulto fique em pé nela. Ela não foi projetada para isso, mas eu posso fazer uma análise de carga considerando que alguém vai usar essa mesa para subir em cima. Pode ocorrer alguma coisa? Pode, mas é alguma coisa que eu tenho que me preocupar. Talvez seja a pior situação de carga possível, né? Agora, pensar em projetar essa mesa para que ela resista, por exemplo, a um soco de um super-homem com força infinita, esta não é uma situação passível de ocorrer. Então, a gente sempre tenta fazer nossos projetos para a pior situação de carga possível. Isso é fato, né? Determinar a pior situação de carga é assunto para outro vídeo, para outro momento. Mas a base do projeto de engenharia de estruturas é a concepção de uma estrutura que mantenha sua integridade mediante a pior combinação de cargas passíveis de ocorrerem com um certo grau de probabilidade. Vamos falar de análise probabilística logo a seguir, na vida útil e na operação daquela estrutura. No entanto, muitos alunos e até engenheiros formados, aliás, principalmente engenheiros formados, fazem logo a afirmação de que projetaram então a estrutura para pior condição de carga, logo projetaram usando o critério de carga última. Por que fazem essa confusão? Porque a expressão carga última traz imediatamente dentro da cabeça do profissional a carga máxima. Só que não tem nada a ver. Nada a ver. Está errado. Por quê? Lembra que nós falamos do fluxograma basilar da engenharia de estruturas? Está aqui no nosso vídeo anterior. Espero que você tenha assistido. Se não assistiu, acho que vale a pena dar uma assistida. Quando a gente fala em cargas, a gente está falando nas ocorrências, forças, efeitos, ações que solicitam a minha estrutura. Então, quando eu estou falando de pior situação de carga, eu estou me referindo à concepção das cargas aplicadas. Agora, essas cargas vão causar esforços. Como eu já falei, de 4 naturezas: axial, flexão, torção e cisalhante. Esses esforços vão causar modos de falha. Entre eles, o modo de falha, os modos de falha, só para recordar, né? Escoamento, fadiga, flambagem e fluência. Professor, o senhor não deu exemplo de fluência lá no vídeo. É verdade, eu esqueci. Fluência não é um modo de falha muito comum na engenharia de estruturas não, tá?
na engenharia naval praticamente não ocorre. O único exemplo mais prático de fluência, na verdade são dois exemplos. Estruturas submetidas a incêndio. Então, é difícil fazer esse tipo de análise, mas o incêndio, aço não pega fogo, concreto não pega fogo, mas a estrutura rompe por fluência, ok? E o segundo caso, que aí sim, vamos dizer que tem metodologia de cálculo para isso, é paz de turbinas, porque turbinas são sujeitas a alta temperatura, então você precisa levar a fluência como modo de falha governante, né? Você provavelmente vai ter uma falha por fluência em paz de turbinas. Na engenharia naval, praticamente, eu não tenho nenhum exemplo aí prático, que acredito que não exista nenhum exemplo prático. De qualquer forma, o modo de falha que me interessa aqui nesse vídeo é o escoamento. O mais tradicional, o mais comum, aquele que você aprende primeiro, né? Quando o material não aguenta mais, as forças internas do material não aguenta mais o nível, é uma falha microscópica, né? Enquanto a flambagem é uma falha macroscópica, o escoamento é uma falha microscópica, o material não resiste, as forças internas do material não resistem. Só que existem dois limites do material. Quando você pega um corpo de prova e você faz um ensaio de tensão-deformação, tá aqui uma curva, vou colocar aqui no vídeo uma curva, tensão-deformação, a gente observa que existe um trecho linear. Todo material tem um trecho linear de deformação. Essa região linear a gente chama de deformação elástica. É a região na qual, cessado o esforço, o material, por energia potencial, retorna à sua configuração inicial, né? E a deformação então é zerada. Essa região elástica é a região que a gente gostaria que nossas estruturas trabalhassem, porque ela não acumula dano ao longo do tempo, né? Ela não muda de configuração geométrica cessado o esforço. Então é a região para o qual a gente projeta a embarcação. Só um parênteses, né? Alguns materiais têm esse limite linear elástico aqui praticamente zero. Caso de cerâmicas, materiais que cermete, materiais que envolvam... Todo material que envolva cerâmica vai ter esse limite muito, muito baixo, né? Mas ele existe, pode ser ali zero quase, mas ele existe, né? Só que a gente está falando aqui de metais, que é o nosso ganha-pão aqui como engenheiro naval. Os metais têm essa região linear elástica muito grande, e é nessa região que a gente gostaria que o nosso projeto ficasse. Perceba, quando a gente usa então esta região linear que eu estou me referindo aqui na figura, a gente estabelece que o critério máximo de tensão que o material pode estar sofrendo é o limite de escoamento. Então a gente fala que a gente usou o critério de escoamento para o projeto da estrutura. Até aí nenhuma novidade, né, professor? Tá falando óbvio. Só que existem alguns projetos especiais que eventualmente a gente não quer usar o critério de escoamento. A gente quer ir até o finalzinho ali da curva, até a carga última, né? A ultimate stress da minha estrutura, do inglês, né? Ultimate stress, que a gente chama em português de carga última, que é esse ponto aqui em cima, a partir do qual ocorre então a ruptura do meu material. Quando a gente usa como critério de projeto, ou seja, o valor limite que aquelas tensões do meu fluxograma basilar podem alcançar, a gente então chama de carga última. Critério de carga última. Relembrando, critério de escoamento, esse ponto aqui é o limite. Do quê? Das tensões da minha estrutura. Critério de carga última, esse ponto aqui é o limite das tensões da minha estrutura. Não tem nada a ver com a concepção das cargas lá em cima. A pior situação de carga é uma coisa, o critério de projeto é outra totalmente diferente.
Entenderam a diferença entre critério de escoamento e critério da carga última? Professor, que tipo de projeto usa critério de carga última? Em geral, projetos extremos, não feitos em série, projetos que são feitos mais longos, com mais tempo, com mais análises aprofundadas, porque essa região plástica aqui, ó, é muito mais difícil de modelar, de analisar, de interpretar os resultados, de ter segurança no que você está fazendo, do que essa região linear aqui, que é muito mais simples de você entender os fenômenos que ali estão envolvidos. Então, 90% dos nossos projetos ficam aqui no regime elástico. 10% dos nossos projetos ficam aqui. Vamos ver um exemplo? Aqui nessa norma. Essa norma, esse trecho aqui é de um livro chamado... É um livro de projeto offshore, tá? É um livro do Chakrabarty, de projeto offshore. A referência está aqui embaixo. Vocês estão vendo um pedacinho aí do texto. Ele se refere a uma norma DNV, se eu não me engano é a DNV. Bom, de qualquer forma a passagem está aí e percebam que eu destaquei a questão de que o critério de projeto deve ser a carga última. Porque nesse caso nós estamos projetando uma plataforma para operar em um determinado campo. E essa plataforma precisa ser o mais otimizada possível. O paradigma da eficiência precisa ser o maior possível, porque 1 kg a mais na estrutura representa a extração de menos petróleo a vida inteira daquela plataforma. Então os requisitos são muito mais severos, o custo e o tempo envolvido no projeto daquela unidade é muito maior e por isso a gente costuma usar o critério da carga última. Tudo bem, pessoal? Não vou mais errar, critério de carga última não é sinônimo de carga limite ou pior condição de carga, tá bom? Critério de carga última refere-se ao critério limite nos valores de tensão. Pior condição de carga refere-se à pior combinação de cargas, ou seja, a combinação de cargas que resulta no maior valor de tensão na minha estrutura. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa aqui o seu comentário. Se gostou desse vídeo, continue nos prestigiando. Todo dia vai ter vídeo novo até o fim da pandemia, porque é a forma que nós docentes temos de trazer uma formação mais aprofundada e algum material mais importante para os nossos alunos e para o público que está em casa buscando um aperfeiçoamento na sua formação. Logo, logo a gente vai ter mais vídeos daqueles mais filosóficos, reflexivos sobre o ensino de engenharia, sobre a visão da engenharia do mundo. Eu espero que você nos acompanhe. Um forte abraço do Pitada de Engenharia.